Fala, meu jovem, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero te apresentar um conceito muito interessante quando a gente está trabalhando com Docker, que é o Multistage Build. O que eu preparei aqui pra gente? Já aqui no meu VS Code nós temos uma aplicação aqui em .NET Core e eu já tenho um Dockerfile vazio aqui, né? A gente vai fazer a escrita desse Dockerfile para containerizar essa aplicação, tá bom? Não se apegue tanto à questão da linguagem. Os princípios que a gente vai falar aqui podem ser utilizados para qualquer linguagem em si, tá bom? Hoje, especificamente, né, o .NET aqui é uma linguagem compilada, então, assim como o Node, por exemplo, nós vamos precisar aqui de dois comandos principais, né, que é basicamente o build e o run, né, digamos assim, dentro do nosso Dockerfile. Para linguagens interpretadas muda um pouquinho, mas os princípios Docker são o mesmo. Essa aula é sobre Docker e não sobre .NET, beleza? Vamos lá. O que a gente precisa entender para começar aqui? O que é um Dockerfile, né? Para rodar um container, a gente precisa ter uma imagem. E para ter uma imagem, a gente precisa de um Dockerfile. Um Dockerfile, ele nada mais é do que uma sequência de comandos que a gente precisa executar para colocar a nossa aplicação para rodar, tá bom? Então, o que eu preciso fazer para rodar uma aplicação em .NET? Eu sei que eu preciso do .NET CLI, certo? E o que eu vou precisar fazer? Basicamente um .NET Publish, que seria o equivalente a um npm install, né? Vai fazer ali o build, vai fazer o restore. E um .NET no nome da minha DLL, né? Que seria o equivalente ali a um run, né? Quando a gente está trabalhando com Node, que é muito comum, tá bom? Por isso eu estou fazendo esse paralelo aqui só para você entender, caso já tenha trabalhado com Node, mas não com .NET. O que a gente precisa fazer aqui? A primeira coisa, definir aqui qual é a imagem que a gente vai utilizar como base no nosso Dockerfile. Para isso, eu preciso ir lá no meu Docker Hub e descobrir a imagem que eu tenho o meu .NET CLI instalado. Então, eu vou vir aqui no meu Chrome, deixa eu ver se está legal aqui o zoom, tá bacana. Vou colocar aqui, por exemplo, .NET Microsoft Docker Hub. Posso entrar aqui no primeiro link, já caio no repositório da Microsoft. Tenho aqui, né, alguns repositórios. Eu vou clicar aqui no SDK, porque no caso, né, como eu já conheço, eu sei que o .NET CLI está aqui. Eu consigo ver aqui na seção About. Caso eu não soubesse, né, eu poderia explorar aqui os repositórios relacionados do .NET nessa seção About para descobrir aonde está o .NET CLI, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é copiar aqui a nossa imagem, né? Então, eu vou fazer aqui um from. A gente também precisa fazer a especificação da tag. No caso, como eu vou saber qual versão o meu projeto está utilizando, né? Que no caso aqui ele está especificando como tag a versão, que é a 6 ou 7. Aqui, você só precisa entrar no .csproj do seu projeto e procurar aqui uma propriedade chamada Target Framework. No caso, a gente vê aqui, ó, NET 6.0. Então, eu posso colocar aqui, ó, 6.0. Legal? Para ficar melhor ainda, né, a gente pode utilizar aqui uma versão Alpine, que é uma versão menor, né? Uma versão reduzida aqui dessa imagem, tá bom? Fazendo o from aqui, o que a gente precisa fazer agora? Copiar, né, o nosso projeto para dentro do container para fazer o publish e depois fazer o comando .NET. Antes disso, eu vou fazer a definição aqui de um diretório, né? Que é uma boa prática, o diretório corrente aqui. Eu vou colocar, por exemplo, YouTube Docker Class, para ficar legal. E aqui agora eu posso fazer o run do... O run não. Posso fazer o copy do meu diretório atual para dentro do container, né? Aqui, quando eu estou executando esse comando copy, no lado esquerdo eu tenho aqui o que eu vou copiar da máquina host. No lado direito eu tenho aonde eu vou copiar dentro do container, tá bom? Então, quem é ponto? Ponto é diretório corrente. Então, isso depende de contexto. Contexto é um parâmetro que a gente vai passar no Docker Build, né? O contexto pode ser tanto aqui o diretório root, pode ser dentro aqui do meu ponto application, dentro do controllers, pode ser onde eu quiser. É apenas um diretório que vai ser o diretório base, tá bom? Seguindo aqui, o que a gente precisa fazer agora? Fazer um run. Vou fazer aqui um .NET Publish. E aqui o que eu preciso executar, né? Eu preciso fazer um publish de quem? Do meu projeto. Então eu já estou dentro do container, né? Eu vou dar aqui um /youtube-docker-class. Vou passar aqui, ó, o caminho da minha aplicação. No caso, eu vou copiar tudo, eu já copiei tudo isso para dentro do container. E vou pegar aqui, ó, o nome do meu projeto.
Posso dar uma quebra de linha aqui para ficar mais elegante. Agora eu posso passar aqui uma configuração, né? Vou fazer um publish bem básico aqui, né? Poderia passar muitas flags, mas vou passar só as básicas porque não é uma aula sobre .NET, e sim sobre Docker. Aqui, o C é o configuration, tá bom? Posso passar debug ou posso passar release, né? Que é uma versão de produção. Vou utilizar release. E no menu O vou utilizar o output, né? Onde que eu quero publicar essa compilação aqui, né? Beleza, eu vou colocar aqui que vai ser no diretório chamado publish. E agora eu posso definir aqui o processo que vai ficar atachado no nosso container, né? Ou entry point, né? O que vai manter o nosso container em pé. Eu posso fazer aqui então, que é rodar a minha aplicação. Como a gente roda uma aplicação .NET, .NET. E passa a lib, beleza? No caso aqui, ó, qual foi o caminho que eu publiquei? Foi o caminho publish. Então, eu vou colocar aqui publish. Qual é o nome da minha DLL? É o nome do meu projeto, .dll. Sem segredo nenhum, pessoal. Beleza? Nesse caso aqui, ó, tá tudo bonitinho. Já posso fazer aqui um build. Beleza? Eu não estou utilizando ainda o conceito de multistage build, porque eu quero te mostrar o antes e o depois, tá? Então vamos lá para o terminal aqui. Eu gosto de usar aqui numa aba separada, não me julgue. Vou colocar aqui um Docker build, por exemplo. Vou passar aqui no "-f" o meu Dockerfile, né? No caso vai ser aqui o caminho aqui que eu tenho, que é YouTube Dockerfile Application Dockerfile. Vou passar aqui um nome da minha imagem, né? Ou tag, né? Que é o meu "-t". Posso passar aqui um YouTube/Docker Class. E vou passar uma versão, uma boa prática você passar uma versão. E vou passar o contexto agora como terceiro parâmetro, vou passar o diretório corrente, tá bom? Para ele copiar tudo lá para dentro. Vamos fazer o build aqui para verificar se fica legal. Será que a gente vai ter uma imagem grande mesmo utilizando o Alpine? Será que o Alpine já resolve a nossa vida e a gente não precisa de multistage build? Legal que o multistage build você pode utilizar aí sempre, né? Não importa, não é atrelado à linguagem, é atrelado ao Docker, né? Por isso que eu comentei para você manter aí sua cabeça aberta. Já vai iniciar aqui a fase de build. Uma coisa que é legal, tá vendo aqui, ó, 1/4, né? Ele criou aqui, né, o nosso Dockerfile, ele tem 4 camadas, né? Cada comando que a gente roda, cada linha é uma camada. Então ele tem 4 layers. Olha só, eu posso fazer aqui, ó, um Docker Image ls. Olha só, a nossa imagem aqui, sendo uma imagem Alpine, ela está aqui com 650 megas. Beleza? Se não fosse Alpine, provavelmente a gente estaria aqui com 1 GB, tá bom? Isso é um tamanho inaceitável porque é desnecessário. Imagina você tem 10, 20 containers, 10, 20 imagens, diversas versões de cada imagem. Cara, você vai precisar de uma máquina que tamanho, né? Então, com que capacidade de storage? Então, a gente precisa saber otimizar isso. Como a gente otimiza? Primeiro, vamos aqui no nosso Docker Hub e vamos entender uma coisa, né? E aqui vai a importância de você conhecer a melhor forma de você fazer o build para a linguagem que você está fazendo. Olha só. No meu SDK, eu tenho aqui quem? O meu .NET CLI, o meu .NET Runtime, o meu ASP.NET Core, ou seja, eu tenho uma galera instalada dentro dessa imagem, eu não preciso de tudo isso, né? Se eu fizer o run aqui, ó, deixa eu só fazer um run aqui, só pra gente garantir que tá funcionando bonitinho, porque até faltou aqui, ó, a gente fazer um expose, beleza? A gente definir aqui uma porta que a gente vai utilizar, eu vou colocar aqui a porta 80 por padrão. Deixa eu só fazer o build aqui rapidamente novamente, para a gente poder fazer o run legalzinho aqui, tá bom? Vou fazer aqui, ó, Docker Run. Aqui eu posso passar a porta, né? Vou colocar aqui porta 8080. Posso colocar aqui para fazer um bind na porta 80 que a gente acabou de colocar ali. E preciso passar aqui o nome da nossa imagem, né? Que vai ser YouTube/Docker-class 1.0.0. Vou colocar aqui para rodar sem ser no modo detached, né, o "-d", para a gente conseguir ver aqui os logs atachados já no nosso terminal. Beleza, aqui eu tô vendo, né, que ele tá colocando aqui na porta 5000, não é o que a gente quer, ele também tá colocando aqui ambiente de produção. A gente precisa que seja um pouquinho diferente, né? Aqui eu vou especificar 2 variáveis de ambiente, que é ASP.NET Core. Posso colocar aqui a URLs
No caso aqui eu vou colocar http:// 80, né, para rodar aqui na porta 80. E vou colocar aqui também, em vez das 5.000, né, que ele estava colocando, o ASP.NET Core. Posso colocar aqui Environment, né? Vou colocar aqui Development, só para a gente conseguir habilitar o nosso Swagger, tá bom? Aqui só faltou um menu Z novamente. Legal, agora estou rodando na porta 80, ambiente de desenvolvimento. Se eu voltar aqui no meu Docker Hub, né, aqui no meu Chrome, eu já posso abrir aqui a próxima página. Vou colocar aqui localhost 8080. Não tem o main, né? É só o /swagger. Olha só que legal, nossa aplicação já está funcionando. Porém, né, não é uma aplicação otimizada, né? Se a gente olhar aqui, o ImageLS, ele é de 600 megas, né? É um tamanho horrível. Então, vamos fazer algumas melhorias aqui. Voltando no Docker Hub, eu sei que para rodar o nosso .NET, a gente precisa aqui trabalhar com o runtime, né? Então, eu quero trabalhar aqui, ó, ASP.NET Core Runtime, esse cara. Eu posso vir aqui e fazer a utilização dessa imagem, e agora a gente vai aprender a como trabalhar com o Multistage Build, tá bom? Voltar aqui no nosso Dockerfile, olha só que legal o que a gente vai fazer. A gente vai agora inserir o conceito do Multistage Build, que é basicamente eu vou deixar esse publish em uma outra layer com essa imagem enorme aqui, tá bom? Vou pegar uma imagem reduzida, né? Eu vou dar um alias aqui, inclusive, para esse cara, para eu poder me referir para ele aqui embaixo. E vou fazer um copy, tá vendo? Vou copiar aqui o from. Da onde que eu quero copiar? O traço from, ele vai copiar aqui dessa outra camada, né, que eu coloquei, chamada build. O que que eu quero copiar? Eu quero copiar aqui, ó, esse diretório nesse caminho aqui. Legal? Vou copiar aqui, posso inclusive, para ficar bacana, né, colocar aqui o mesmo diretóriozinho. Vou copiar aqui dentro, né? Então, copy da minha layer build, o meu publish, né, o meu output do meu publish para dentro aqui da minha pastinha, né, meu diretório corrente. Deixo aqui a exposição da porta 80 e aqui eu continuo com o meu .NET normalzinho. Olha só agora o que vai acontecer. Se eu fizer um build aqui, né, deixa eu até usar aqui um Ctrl R, né, fazer uma busca reversa e posso fazer aqui um build, executando o último comando aqui que eu executei. Olha que interessante, eu estou mantendo aqui a mesma tag, vamos só verificar aqui se dá uma melhorada agora para a gente. No Multistage Build, já terminou aqui, ó. Olha que legal. Olha só a imagem. Agora ela tem 212 megabytes, uma imagem muito menor. Legal? Mas a gente ainda pode melhorar. Como? Colocando esse cara aqui como Alpine. Beleza? Então, a gente trabalha com Alpine nas duas camadas diferentes aqui do nosso Multistage Build. O que mais a gente faz? Nós definimos aqui uma imagem para a gente fazer o nosso publish, mas depois eu descarto isso aqui, né? Eu não quero manter isso aqui na minha imagem final. Aqui na minha imagem final, eu quero manter somente, né, o meu publish. Então, eu utilizo dois froms distintos, né? Eu utilizo o from do SDK para fazer o publish e depois eu utilizo o from do runtime, que é o ASP.NET, só para fazer o run, tá bom? Aqui legal, ó, vamos verificar agora como que tá. 106 megabytes, beleza? Aqui, comparando com a primeira, a gente reduziu em 6 vezes. Se não fossem imagens Alpines, ia ser maior ainda a diferença. Beleza? Vamos fazer o run aqui para garantir que tá tudo certinho, né? Vou fazer aqui o run, o mesmo run que a gente acabou de fazer, para verificar se está rodando bonitinho. Deu um probleminha aqui, ó. The application does not exist. Deixa eu ver aqui. Beleza. Porque agora esse diretório publish não existe mais, né? A gente copiou ele dentro aqui, ó, do YouTube Docker Class, na nossa DLL. Então eu posso fazer aqui o build novamente. E posso fazer o run novamente. Legal. Tá rodando. Deixa eu ir aqui no meu Chrome. Vou atualizar aqui, ó. Ó. Tudo legalzinho, beleza? Então, nesse vídeo você entendeu aqui um conceito muito bacana, né? Como escrever um Dockerfile de qualidade, como trabalhar aqui com o Multistage Build. Eu espero que você tenha curtido. De novo, deixa aqui nos comentários para mim se você quiser que eu escreva o Dockerfile utilizando uma outra linguagem. Eu vou escrever, não sendo Java, né? Tá tudo bem, a gente escreve.
E é isso, né? Deixa o seu joinha aí e tamo junto, te vejo no próximo vídeo. E me segue no Insta.